meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Estamos aqui mais uma vez para nos preparar, para acabar com todas essas preocupações e podemos receber os nossos amados mentores, estarmos em clima de harmonia interior, acabar com essa tensão emocional permanente. Vamos nos preparar antes da nossa prece e antes do caso que a vida conta, que eu vou falar hoje. Vamos nos preparar através dessa leitura para pacificar a nossa alma, jogar para longe ressentimento, mágoa. Pensar no passado, no sofrimento, é sofrer de novo, tudo. Vamos olhar para o futuro, vamos deixar o passado, vamos pôr uma pedra em cima do passado, porque lembrar coisas já passaram, gente. Para que sofrer novamente? Não vale a pena. Vamos pôr uma pedra no ontem, vamos pôr uma pedra nas mágoas, vamos ficar em paz com o nosso presente, com a visão ampla para o nosso futuro. Eu vou ler uma página de Emmanuel que eu acho tão pacificadora. Ele nos diz: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão. Com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-se ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se te restaure as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente ao lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvido o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas,
atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas, oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la, e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. Nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que, se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará a parte mais importante do nosso Emmanuel, através do nosso sempre lembrado com carinho e saudade, Chico Xavier. Nós vamos agora fazer a nossa prece. É o instante de abrirmos as portas da nossa casa, da nossa alma, para recebermos os nossos emissários da luz. A hora de colocar a água, o doce, o pudim, tudo aquilo que for ser ingerido cru, já lavadinho, a mamadeira, o travesseirinho do bebê, o nome do enfermo, do quarto, número do quarto do hospital, o nome do enfermo, aqueles que desencarnaram, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é importantíssimo para ser localizado no plano espiritual, porque lá as pessoas são atendidas de acordo com o problema que elas apresentam. Aqueles que desencarnaram de acidente ficam junto com aqueles que desencarnaram de acidente, os que desencarnaram com câncer, resgataram suas provas da mesma forma. Então, por quê? Porque a vibração é igual e o tratamento que vai ser realizado é idêntico. Então, por isso ficam juntos de acordo com a causa da morte. Jesus, envolvidos em teu amor e em tua bondade infinita, Senhor, buscamos, nas luzes do teu Evangelho, os caminhos na direção de compromissos que assumimos na espiritualidade maior. Embora tímidos filhos, perdidos em nossas imperfeições, recebemos de ti o aval para alcançarmos a evolução. Hoje, unidos no mesmo ideal, buscamos o pilar da sustentação de tuas verdades, revivando a luz que se utiliza de nossas mãos como instrumento no trabalho da seara. Dai-nos, Senhor, a força necessária para vencer. Dai-nos persistência para superar obstáculos. Dai-nos a humildade para que nos entendamos como peças da engrenagem infinita de trabalhadores que se unem no desenvolvimento da humanidade. Dai-nos o amor que deve reger todos os nossos atos. Dai-nos a compreensão e perdão que deve nos libertar de todos os nossos apegos. Dai-nos a luz que clareia as trevas de nossos pensamentos, que a cada passo nosso siga um passo teu, e que todos nós, num só coração, num só pensamento, formemos um único corpo, uma única alma, com o propósito de amar e de crescer. Assim seja. Hoje eu trouxe uma página. Todas as pessoas falam sobre o caos social e sobre o aborto. O aborto é o caos social, moral, espiritual. Mas eu vou falar não só das situações que envolvem o aborto, mas também
envolve a família e o nosso espírito num todo. Pelo transe da morte, o espírito, deixando aqui na arena física o corpo denso, retorna ao plano espiritual, levando todo um cortejo de recordações da existência recém-terminada. Depois de passado o período inicial de perturbação, que é comum depois da morte, o espírito vai fazer um balanço da sua vida, como se fosse um empresário no final do ano, com a diferença de que o seu balanço será moral. Assim, lançará na coluna dos créditos todas as suas boas ações e na coluna dos débitos os erros que cometeu enquanto permaneceu na terra. Se o resultado for positivo, isto é, se seus créditos forem superiores aos débitos, com a aprovação de sua consciência, o espírito gravitará naturalmente para as regiões ordenadas do plano extrafísico, nas colônias espirituais, onde reencontrará parentes e amigos que o antecederam na grande viagem. Entretanto, se o balanço for deficitário, ou seja, se os erros forem maiores do que os acertos, como infelizmente acontece na maioria dos casos, o espírito permanecerá perturbado, porque ainda estará preso às coisas da matéria, das quais ainda não conseguiu se desligar. Indo na sua casa, no trabalho, em todo o seu antigo ambiente social, e ficará ainda mais perturbado quando conversar com parentes e amigos sem nenhum sucesso, sem nenhuma resposta. Isso acontece porque tanto no plano espiritual quanto no plano físico, a população está dividida em duas camadas bem diferenciadas: a camada ordeira e a camada caótica da população. O que distingue uma da outra é que na camada organizada normalmente, os espíritos ou pessoas dedicam seu tempo e seus recursos a uma relação com Deus, com a família, com o trabalho e com um lazer saudável, enquanto que a camada caótica vive na confusão. De acordo com estudos já realizados, a causa principal da desordem social foi o desajuste da família, que é a célula básica da sociedade. De fato, assim como o organismo humano pode ser contaminado pela multiplicação de uma única célula doente, a sociedade também poderá ser prejudicada por uma família desestruturada, porque tais pais desequilibrados costumam transmitir maus hábitos para seus filhos, que assim vão levando o problema adiante por falta de critérios na educação dos filhos, já que educar, segundo Allan Kardec, é a arte de formar o caráter da criança e a educação é o conjunto dos hábitos que ela adquire. Mas o que teria determinado a falência da família, nós vamos perguntar. Aqui entram vários fatores, cada um funcionando como consequência lógica do anterior. Assim, o primeiro foi, sem nenhuma dúvida, o fracasso das religiões na sua tentativa de manter coeso o núcleo familiar. Com efeito, afogando-se em dogmas e fanatismos, as religiões não conseguem segurar os fiéis, principalmente os jovens, que
que, por falta de opção, fugiram para os tempos de consumo. Vemos então outro motivo que determinou a falência da família foi o sexo sem o compromisso, com o abandono do amor. É essa leitura que eu fiz. Foram ponderações feitas pelo Eliseu Mota Júnior. E eu vou passar agora para esse problema relacionado com sexo e casamento. Muito se discute a questão do aborto. Vocês estão vendo aí, olha, na mídia, você olha nas novelas, todas as novelas estão tendo... Gente, não tem uma novela da Globo que não tenha um problema de ou sugestão de aborto, ou questionamento sobre aborto. Muito se discute a questão do aborto. Existe ou não vida naquele ser em formação? E a mulher não tem direito de mandar em seu próprio corpo? É o que pergunto. O Espiritismo se coloca claramente contra o aborto. Já sabemos. Mas talvez valha a pena analisarmos algumas questões ligadas a este assunto que de vez em quando volta à baila. Há cerca de 6 anos, vi uma reportagem sobre uma pesquisa feita por um grupo de estudantes de serviço social. A pesquisa tinha o cuidado de manter em sigilo todas as entrevistadas que nunca eram identificadas por nomes, indagava se já haviam feito aborto, quantas vezes e com que idade, se estavam ou não casadas à época, se estavam empregadas quando isto aconteceu. Quem está falando em casos que a vida conta, essa questão de, em primeiro lugar, a vida, é a nossa amiga Carla Maria de Souza, que é uma das pessoas que escreve para a revista Carde Braille e para quem eu mando o meu abraço. Ela sabe que hoje eu estou aqui a falar sobre a experiência dela em casos que a vida conta. Vale ressaltar que a pesquisa foi feita, prestem bem atenção, em presídios femininos. Portanto, ninguém precisava temer a cadeia no caso de ser descoberta. Uma das importantes conclusões a que se chegou, pelo menos considerando o universo pesquisado, foi que mesmo em condições adversas, como falta de emprego ou falta de um companheiro com quem dividir a responsabilidade, as mulheres de classe média alta abortam 3 vezes mais do que as mais pobres. Incrível, né? Eu sou testemunha disso, porque os enxovaizinhos que nós damos, a gestante que nós temos inscrita no nosso programa Salva Infância, que dá farinha láctea, dá o leite ninho e a farinha de soja torrada e moída durante a gravidez inteira e 4 meses pós-parto, para que tenha um bom aleitamento. As pobres assumem seus filhos. As que têm condição alta, principalmente jovens, às vezes a família, nem sabem. Muitas vão saber quando a filha já está no hospital muito mal. Porque não existe, gente, preste atenção no que eu estou fazendo. Porque eu abri aspas. Preste atenção no que eu estou falando. Não existe classe mais traída, mais enganada do que pai e mãe.
Podem ter certeza disso. Os filhos escondem tudo. Tudo. Voltemos então à pesquisa da nossa Carla Maria de Souza. Essas últimas costumam informar que não têm coragem, as pobres, que preferem dar à criança. Isto derruba a tese de que no Brasil a legalização do aborto seria uma necessidade social. Mentira. É vontade de matar mesmo. Porém, a imprensa não permitiu que a reportagem fosse amplamente divulgada, como faz com muitas outras que vemos até decorar ou enjoar de tanta repetição na mídia. E eu pergunto, seria porque não é interessante para os interesses de alguns que as pessoas saibam que de social o aborto não tem nada? Deus nos deu inteligência para que vivamos com o máximo de conforto possível, para que busquemos a cura para doenças, para que beneficiemos nossos irmãos. Mas nossa mania de querer substituí-lo pode nos trazer problemas. Sim, quantas e quantas pessoas querem substituir Deus? Quer falar em nome de Deus? Quer justificar como se fosse Deus? Quando alguém cria processos de fertilização, sabe que a pessoa a ele submetida pode engravidar ou não. Ela, na verdade, está dando uma mãozinha para a espiritualidade. Quando uma pessoa provoca um aborto, ela tem certeza dos resultados. E pior, ela também sabe, ou deveria saber, que se algo não der certo, as consequências podem ser péssimas para o feto, que pode adquirir deformações que não tinham, e para a mãe, em casos de uso de medicamento e de outras tantas formas brutais de se praticar o aborto. Conheci um caso que me provou mais uma vez que dominamos muito menos do que supomos a vida. Elise e Marcos eram um casal saudável, com boas condições financeiras. Tinha um casal de filhos de 9 e 8 anos, ambos saudáveis, e resolveram ter outro filho. Elisa tinha então 37 anos e Marcos 36. Na primeira tentativa, ela teve uma gravidez tubária. Não havia jeito. O aborto era inevitável. A gravidez tubária, ou se faz o aborto, às vezes a mulher perde a trompa, ou ela perde a vida. Aí não tem o que se discutir. Numa nova tentativa de gravidez, descobriu-se que o bebê era anencéfalo, ou seja, não tinha cérebro. Pode ser que com a tubária, a espiritualidade desejasse preparar o casal para o que vinha, porque ficaram com aquela ânsia de ter o outro neném. A dor de ter de abortar um filho desejado poderia fazê-los desistir de um outro aborto e querer o filho de qualquer maneira, mesmo anencéfalo. Mas isto não aconteceu, infelizmente. Elisa fez o aborto de comum acordo com o marido. Veio a terceira tentativa. Exames excelentes, tudo correto com o bebê. Embora a mãe parecesse um pouco nervosa e agoniada durante a gravidez, o que era facilmente atribuído aos problemas das tentativas anteriores. No tempo certo, nasceu Otávio. Um bebê que só ao nascer descobriu-se que tinha síndrome de Down. Só depois que ele nasceu foi que descobriram.
O impacto foi maior do que o normal nessa situação, porque o exame com líquido amniótico também havia sido feito e nada acusaram. E eu já vi vários casos. É quando a mão de Deus é maior do que a mão da ciência. A criança tem que nascer. Se a mãe quer matar o filho no seu ventre, é uma coisa. Mas depois que a criança com síndrome de Down nasce, ela não vai espremer o pescoço da criança para matá-la. Então é a mão de Deus falando mais alto que a mão da ciência. O impacto foi maior do que o normal. Também havia sido feito e nada acusara nada, tudo dela normalíssimo na gravidez. Mas agora não adiantava processar laboratórios, tentar compreender como aquilo pode ter acontecido. Hoje, Otávio é amado pelos pais e desenvolve-se dentro de suas potencialidades. Não quero, eu, Shirlene, de forma alguma dizer que os exames pré-natais não são importantes. Mesmo porque há muitos problemas que, quando descobertos a tempo, podem mesmo ser contornados sem que isto custe a vida da criança, ou do tempo, ou da mãe. Mas a mão da espiritualidade não teria atuado impedindo que a síndrome aparecesse para impedir um novo aborto? Sim, podem ter atuado sim. Pergunto-me sempre como eu me sentiria se precisasse reencarnar e soubesse que querem impedir minha chance de progredir. Acho que me sentiria desprezada, arrasada, rejeitada. A mulher deve ter certa liberdade, sim, com seu corpo, mas só com o seu, não com o dos outros, não com o seu filho. Por isso, antes de arrancarmos de dentro de nós a consequência do nosso ato sexual, tratemos de cuidar da causa com mais atenção. Muitas pessoas que conheço e que fizeram aborto tiveram uma série de problemas ao terem filhos. Alguns físicos trazendo partos difíceis, em outros as mães se tornaram tão submissas que viraram pelo remorso quase que escrava dos filhos. E já ouvi discurso como: se alguma coisa não der certo para ele, a culpa é minha. Eu já perdi a chance antes, não posso perder agora. Quantas são as mulheres que vêm chorar no meu ombro, cheia de remorso, e eu falo: gente, deixa o passado, cala o remorso, viva sem culpa, a criança está aí. Ame de forma normal, impondo disciplina, impondo realmente aquela força educacional que vai ajudar e não complexo de culpa. E o filho que conscientemente não sabe da situação, mas cujo espírito sabe e pode até ser o mesmo anteriormente ter sido abortado, se aproveita disso como vingança. Conheço ainda casos em que os pais e os filhos se tornaram inimigos ferrenhos. Pelo menos é o que parece. Não se tornaram. Às vezes, o próprio processo de rejeição que havia, de não querer a criança, já era rejeição pelo fato de saber que um antigo desafeto iria encarnar. Esse desafeto, ao reencarnar, que chance de perdão que Deus nos concede. Não desejo, de forma nenhuma, minhas ouvintes, que este texto da minha querida Carla
traga qualquer culpa a quem o ler. O passado já passou e o importante aqui é o que ainda vem. Se você já fez isso um dia ou incentivou alguém a fazer o aborto, mude agora. Faça o bem a uma criança. Ore por aquele espírito que possa ter sido prejudicado com a sua atitude e guarde uma certeza. O único erro que não merece perdão é o que ainda não foi cometido. Todos os erros merecem perdão, compreensão, misericórdia de Deus. Penso, porém, que devemos evitar que este erro continue a ser cometido, comprometendo-nos cada vez mais, atraindo para o nosso planeta uma atmosfera cada vez mais carregada, impedindo o progresso de tantos. Oremos e hajamos sempre em favor da vida, não só em campanhas contra a legalização do aborto, mas também apoiando aquelas mães que não contam com ninguém, trazendo a vergonha no seu coração, que não se justifica. A criança foi feita por Deus. É Deus. E a criança não pode ser considerada uma vergonha. A reflexão mais humana e mesmo financeira da vida não justifica um aborto. Amemos ao nosso semelhante, aquele próximo que ainda não nasceu, aquele próximo que pôde vir cheio de deformações físicas, aquele próximo cheio de débitos, mas que, como nós, pede apenas uma chance para recomeçar. Chance esta que, cedo ou tarde, Deus não nega a ninguém, pois é a maior prova de amor que Ele nos dá. Que a minha querida Carla Maria de Souza me perdoe por ter enxertado no seu artigo tanto shirlenismo. Mas é a vida, a gente tem que falar sobre o caos familiar, sobre esses crimes que podem ser evitados, devem ser evitados. Vamos amar a vida, vamos? E por isso hoje convidei uma pessoa especial, médico, filho da minha alma, no qual eu me comprazo cheio de alegria, que é o Dr. Edson Borges Júnior, e que está aqui hoje para falar com vocês, minhas ouvintes queridas. Ele que é dirigente, ele que é aquele que dá mão a tanta gente. Doutor Edson, meu filho amado, o que você tem para os meus ouvintes hoje? Obrigado por ter arranjado um tempo. Não é de hoje que eu estou te convidando, mas cadê tempo, hein? Pois é. É sempre uma alegria renovada vir aqui participar desse programa, que eu sei que chega até os ouvintes. Hoje em dia a gente é dinamitado por informações que às vezes levam a gente para depressões, para pensamentos muito negativos, e um programa como esse, ele realmente nos traz de volta para um pensamento cristão, esses pensamentos saudáveis que fazem com que a gente seja capaz de encarar e superar as dificuldades da vida, né? Sobre o aborto, que é um tema que é sempre tão recorrente, e você falando sobre evitar novos abortos, eu acho isso tão interessante. Eu tenho uma grande amiga que é ginecologista. Ela fala, olha, não passo uma semana no meu consultório sem que chegue para mim alguém chorando, falando que a família não pode saber, falando que a vida vai acabar se ela tiver esse filho. E ela nunca praticou o aborto e é contra, e ajuda, e dá apoio. E ela fala que passa o resto da vida ouvindo outras tantas que conseguiram abortar. Ela diz que nunca viu uma que não abortasse e se arrependesse, enquanto que todo dia ela vê pacientes tomando antidepressivos, com crises de culpa, com consciência pesada, com sofrimentos físicos e emocionais por terem praticado aborto. Então, realmente, antes que aconteça, é importante a gente dar apoio. Uma pessoa que pede para
que pratiquem o aborto, ela está pedindo apoio. O que a sociedade der para ela, ela vai fazer. Se ela der apoio para que não aborte, ela não aborta e tem uma vida mais feliz. Se o apoio vier na forma do aborto, muitas vezes ela tem consequências desastrosas e risco de vida, às vezes, né, para ela própria, e um crime. E é interessante, agora mudando um pouquinho de assunto, nesse ano faz tantos anos que o Dr. Bezerra reencarnou, renasceu brasileiro, médico dos pobres, médico de todas as nossas almas, paizinho através da mediunidade da Shirlene, e essa alegria de sempre lembrar do Dr. Bezerra. O primeiro livro do Dr. Bezerra, a Shirlene já tinha outros quando ela lançou O Servo Fiel, do Dr. Bezerra de Menezes. E nesse livro tem uma frase que desde a primeira vez que eu li, eu nunca mais tirei ela da mente. E eu me lembro dela com uma frequência grande. Então, o título que eu dei para essa explanação que eu vou fazer, que toma por base esse texto, um fragmento de um texto do Dr. Bezerra de Menezes, então o título que eu dei para essa explanação se chama O Cristão e o Julgamento. Esse julgamento que todos nós fazemos uns dos outros e que geralmente serve para nos comprometermos muito mais do que para ajudar outras pessoas. Então, na primeira edição do Servo Fiel, que é a psicografia da Shirlene, na página 42 tem um fragmentozinho. Meus filhos, todos nós caminhamos na terra aprendendo. Todos nós somos enfermos. Todas as criaturas caminham errando e acertando. Nós não podemos ser complacentes demais com os nossos erros. Com os erros dos outros, sim, mas com os nossos, não. Então, esse é um trechinho de uma mensagem linda que se chama Sombra e Luz. E eu resolvi, frase por frase, dissecar essas falas do Dr. Bezerra. Se não corresponder ao que ele disse, que ele me perdoe, mas realmente eu acho que a gente vai conseguir extrair algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira frase do Dr. Bezerra: todos nós caminhamos na Terra aprendendo. Por que a gente renasce? Não é porque sabe tudo, porque a gente ainda tem o que aprender, porque a gente não tem a perfeição. E desde que a gente não tem a perfeição de conceitos, como a gente vai conseguir ter um juízo que seja acertado sobre as coisas, juízo de valores, sobre as atitudes de outras pessoas? A gente tem que ter realmente claro a nossa consciência tranquila, a gente tem que ter de forma muito limpa as nossas ações, a gente tem que cuidar da gente. Agora, julgar sobre postura dos outros geralmente é um caminho para o nosso próprio fracasso. Então, todos nós caminhamos na Terra aprendendo. E a segunda frase do Dr. Bezerra: todos nós somos enfermos. Enfermos, sim. Então, como enfermos, a gente entende essa enfermidade, todas essas mazelas que a gente contabiliza no nosso espírito e que nos afastam dos valores cristãos, da caridade, do julgamento que é pautado pelo perdão e pelo amor. Se a gente for parar e pensar um minuto, quantas enfermidades na alma a gente descobre em nós mesmos? Mais um porquê não julgar o outro. A gente tem uma seara imensa para trabalhar dentro da gente e, afinal de contas, a gente só vai prestar conta da nossa vida. Então, a vida do outro a gente precisa de poupar, porque a nossa seara, ela tem muita erva daninha para ser saneada, né? E quando o Dr. Bezerra fala todos nós somos enfermos, imediatamente me veio na mente aquele trecho de São Mateus, da Bíblia Sagrada. Capítulo 7, os versículos de 1 a 5, eles dizem o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
Quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por isso, todos nós somos enfermos. E prosseguindo na fala do Dr. Bezerra, todas as criaturas caminham errando e acertando. Isso é uma forma de democracia. A gente está encarnado, nós somos pessoas com um presente e com um passado. Então, cada vez mais é importante a gente lembrar, vamos deixar o passado passar. A gente tem o futuro que depende do hoje. Então, todos nós caminhamos errando e acertando. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, por que julgar o outro? Por que olhar o caminho que essa ou aquela pessoa escolheu para si? A gente tem que ter, nesse ponto, eu acredito, até um pouco mais de fé. A gente sabe que todos os caminhos chegam em Deus. Então, por que essa angústia em querer gerir a vida dos outros? É a história recorrente do julgamento e do cristão, a postura do cristão frente aos julgamentos, né? Então, todas as criaturas caminham errando e acertando. Isso é uma máxima. E eu acho que isso iguala as criaturas tanto quanto a morte do corpo físico. É uma democracia. A gente nasce porque a gente tem arestas para parar, a gente tem deveres para cumprir para com a vida. A gente vivendo, a gente acerta e a gente erra. Do mesmo jeito como todas as pessoas independentes de credo, cor ou filosofia de vida, todos nós morremos, entregamos o nosso corpo para o pó um dia. Então essas coisas que democratizam a vida, eu acho que são lições para a gente entender. A gente não tem como passar a vida olhando e apontando defeitos dos outros. A gente tem muito o que fazer com a nossa própria vida. Então é um alerta muito, muito válido esse. E Dr. Bezerra continua: nós não podemos ser complacentes demais com os nossos erros. É a velha história. O nosso dever é para com a nossa própria vida. A gente não vai ser cobrado pelo erro ou pelo acerto do companheiro, da companheira, da mãe, do filho, do irmão. A gente só vai prestar contas da nossa própria vida. Por outro lado, achei lindo o Dr. Bezerra ter falado, nós não podemos ser complacentes demais com os nossos erros, porque não é complacência com os nossos erros as muitas vezes em que a gente tem que se perdoar. Quantas vezes, para prosseguir vivendo, para prosseguir tentando acertar, a gente tem que se perdoar? Se é a democracia do errar e acertar, uma vez ou outra a gente vai precisar de se perdoar também. E é nesse perdão que está a chave do olhar para frente e de ter a possibilidade de viver o futuro. Então, Dr. Bezerra, nessas frases, eu achei que resumiu de uma forma tão bela tudo aquilo que a gente precisa de fazer aqui nesse mundo. Nós somos iguais, a gente tem oportunidades diferentes, a gente tem capacidades diferentes, e isso são fatos do mundo. Agora, tudo isso que faz com que a gente tome para si a possibilidade de julgar, de condenar, a gente muitas vezes está tirando pedra na ignorância da gente. A gente precisa de saber que todas as vezes em que a gente aponta alguém, a gente precisava, antes de mais nada, se apontar. Então, o julgamento e o cristão é uma cilada da nossa atividade cristã. A gente, enquanto ser humano, enquanto cristão, a gente precisa repensar nos julgamentos. E é essa a lembrança que eu tive quando eu pensei em falar alguma coisa hoje aqui no seu programa. Dr. Bezerra de Menezes, que tem esse exemplo fabuloso de alguém que desde os primórdios da vida ele tomou por lema o servir. E isso representa a máxima cristã. Essa é a representação máxima do que um cristão deve ser. Então, se o julgamento é a representação do que um cristão não deve fazer, o servir, conforme o Dr. Bezerra de Menezes
mostra a alegria que ele tem em se doar. Todas essas histórias que a gente ouve dele, que são comoventes, às vezes a gente pensa assim, que lindo, né? A gente vai no cinema, se comove com a vida de um médico que foi capaz até de doar o próprio anel de formatura, e daí a gente pensa, como é que é transpor isso para a nossa vida? O que eu posso fazer hoje? Todos os exemplos cristãos, eles são eloquentes, eles são grandes, e a gente fica se questionando, é realmente lindo tudo isso? Tudo bem, mas e nós? E nós e o Evangelho, e nós e a vida, e nós e Deus? Na verdade, o testemunho ele é tão eloquente quanto grandioso, como é o sinal do grande espírito que ele é, e como todos os atos heróicos dos cristãos são a representação dos grandes espíritos que todos esses primeiros cristãos foram. Mas a gente tem um compromisso de hoje. A gente vive no ano 2011 e está semeando hoje o nosso futuro. E nesse processo de a gente hoje semear o nosso futuro, fica aquele desafio de, no meio de uma sociedade consumista, no meio de uma sociedade preconceituosa, no meio de uma sociedade que dá muito valor ao que dizem, ao quanto você pode comprar, as pessoas na verdade se empobrecem. Eu vi uma frase esses dias num carro, ela é atribuída a Chico Xavier. Não posso atestar que seja do Chico, mas eu achei genial. Ela fala assim: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E eu acho que realmente a gente vê inúmeras vezes pessoas que têm tanto no banco e que têm tanta pobreza na alma, que têm tanta incapacidade de se utilizar dos recursos, e tanta gente que às vezes tem tão pouco e que sabe utilizar de forma tão sábia, né? E tem muita sabedoria, na verdade, em a gente atentar para essas recomendações do Dr. Bezerra de Menezes, que no final das contas nos torna cristãos. Quando a gente julga, a gente se converte em juízes, a gente se converte nos doutores de leis, a gente se converte em quem crucificou o Cristo. Agora, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente serve, nesses momentos a gente se converte em cristãos. E eu acho que é essa metamorfose que é o que a gente precisa fazer. Acho que é pensar nessas coisas que vai fazer com que a gente seja conduzido a um lugar que seja diferente do de hoje, que faz com que a gente tenha realmente evolução, porque estagnação, essa coisa que nos retém tanto na retaguarda, que é olhar para os lados, comparar. Na verdade, a gente tem aquela coisa de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente não entende o preço que cada um paga pela própria vida. E a gente tem que saber que todos nós pagamos um preço. E agora a gente tem que saber se a gente está ou não disposto. Porque a disposição de pagar esse preço é o que vai fazer a diferença. A disposição em tomar realmente as nossas responsabilidades, tomar cada um de nós as nossas cruzes e de seguir o Cristo, essa é a disposição que vai fazer com que a gente se torne verdadeiramente cristão, ou que a gente ainda se retenha na retaguarda, que a gente ainda permaneça aquelas criaturas que olham para o gramado do vizinho e só olhem, porque semear a grama, aguá-la, apará-la, isso é o que faz a diferença. É muito comum as pessoas olharem para o lado e falar: Deus não me dá nada de bom, olha isso que fulano tem, olha a sorte que o outro tem. Mas na verdade a gente se esquece de que a gente precisa de olhar para a nossa própria vida com coragem para trabalhá-la, com coragem para tomar pé das nossas situações. A gente tem problemas muitas vezes que nos colocam à margem, e a gente, às vezes por falta de coragem de enfrentar os problemas, a gente se demora à margem. Mas a coragem
a vontade de enfrentar cada um dos nossos problemas, das nossas questões, é o que vai fazer com que a gente consiga realmente ser uma pessoa bem-sucedida, é o que vai fazer com que a gente seja capaz de nos superarmos e de conseguir alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter sempre na nossa mente de que a nossa vida, eu tenho que saber, eu sou Edson, eu tenho que saber que o meu caminho de Edson, o que eu quero dele e o que eu preciso fazer para atingir meus objetivos. Então, da mesma forma que não existem receitas, existe sim o Evangelho, existem as lições dos mentores, de todos os apóstolos, mas isso são exemplos. Agora, o que eu vou fazer da minha vida e o que a vida pode fazer por mim é uma interação muito particular. É alguma coisa que a gente só aprende fazendo, a gente só aprende vivendo. Os nossos caminhos, eles são únicos e eles vão nos levar realmente para Deus. A gente precisa saber que cada uma das nossas opções, elas obedecem a uma lei de ação e reação. Por outro lado, quando a gente, vivendo em sociedade, compreender que todas as pessoas, por qualquer canal que sigam, elas chegarão mais próximas de Deus, nesse momento a gente passa a ter realmente uma compreensão de alguém que olha para Deus não como alguém que espera um juiz, mas como alguém que sabe que de lá vem toda a sabedoria e todo o amor. Você falando aí, já estamos chegando ao término, mas você falando em juiz, me lembrou um caso doloroso, Edson. Acho que dá tempo, né? Uma moça, que era moça de programa, mas de programa mesmo, de fazer programa toda semana, seja com quem for, sentar na mesa de bar e sair com aquela pessoa. E essa moça conheceu o Espiritismo. E ela mudou, Edson, mas mudou radicalmente. Ela passou a ser admirada por todo mundo, ela se transformou. Mas ela conheceu uma amiga. Essa amiga confiava nela assim, como se fosse uma irmã de alma. Mas essa amiga casou-se com um homem e esse homem tinha uma filha. E ela criou essa menina como se fosse filha dela. E essa menina tinha essa mulher como mãe dela. Mãe mesmo. Ela era filha da alma, das entranhas do espírito dessa mulher. E ela, por conviver com essa mulher, ela ficou sabendo disso. Sabe o que ela fez? Ela esqueceu o passado dela e foi difamar essa mulher, que criou essa menina com honradez, com dignidade, com um casamento lícito, com maior respeito, com maior amor, que levou para o Espiritismo. Ela fez com que todo mundo soubesse que essa menina não era filha dessa mulher. Jogou nesse lar pedras e pedras, sendo que esse lar só tinha jogado na lama do passado dela luzes e luzes. Então é o que você bateu hoje, julgar o comportamento dos outros. Às vezes a gente está julgando uma pessoa achando que está errada, está julgando um justo, como Cristo foi julgado. O Cristo era o justo, sendo julgado por todos os injustos. Agora você veja, justiça é o que você hoje bateu tão ferrenhamente. A gente tem que respeitar o nosso semelhante, porque cada um perante Deus vai dar conta de si mesmo. Não somos nós que vamos dar conta pelo outro. Não é o caso? E é triste, é muito triste. Então, meus queridos ouvintes, amo vocês. Ai, mas como eu amo vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.